artista é um ser inquieto que sempre nos apresenta as mais diferentes histórias e realidades de forma emocionante, envolvente e inesquecível. Através do artista, somos levados a entender melhor o mundo em que vivemos e enxergar além das nossas limitações. Hoje no Persona vamos receber um ator e diretor teatral sempre disposto a investigar a alma humana. Ele é Emílio de Mello. Emílio de Mello, uma honra para a gente ter você no Persona. Seja muito bem-vindo. Eu é que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um prazer imenso conversar um pouco sobre Bastante. teatro. Vamos conversar bastante. Vamos, o prazer é nosso. Bom, Emílio, você cursou a Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA, e também a Escola de Arte Dramática, a EAD. Quer dizer, mergulho total aí nas artes cênicas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas, na verdade, o seu interesse pelo teatro já veio de dentro de casa. Você já fazia teatro quando criança e tinha até público, né? Tinha muito. Tinha muito. Minha avó teve 10 filhos, né? Então, ela tinha uma casa que não existe mais, ali perto da igreja de São Judas, e a gente se reunia todos os filhos da minha avó, os netos, todos, aos domingos para tomar café da tarde. E aquele café da tarde estava ficando meio monótono. Aí eu comecei a criar ações culturais dentro desse café. Nessa época, os Secos e Molhados estavam bombando, era 71, 72. E eu lembro que eu imitava o Ney Matogrosso nesses cafés da... Então eu comecei um pouco imitando o Ney Matogrosso, aquela pintura. As crianças eram apaixonadas pelos Secos e Molhados, né? Eles faziam muito sucesso naquela época da repressão toda, da ditadura. E aquilo era um pouco uma diversão, era uma válvula de escape. Então, por exemplo, o fato de eu ser ator, para minha família, nunca foi uma surpresa, sabe? Sempre foi uma coisa muito comum, fez parte da nossa vida, assim. Sim. Agora, e fazer vestibular para física nuclear, isso foi uma surpresa para a sua família? Isso foi verdade. Assim, eu sempre gostei de exatas, né? Eu adoro matemática, física, não gosto muito de química, mas matemática e física era... Eu tinha um professor de física no colégio, que chamava Paulo, e essa coisa, né, como os professores são importantes na nossa vida, né? Eu acho que esse homem me fez me apaixonar pela física, sabe? E eram as aulas dele, na verdade, que me faziam me interessar pela física. Que é tão incrível isso, né? E aí eu prestei a ECA, né, Artes Cênicas, e fiz uma opção de prestar um curso de exatas, porque eu gostava de exatas, e fui para a PUC, e eu passei, eu acho que em 9º lugar na PUC, eu fui bem, assim, passei bem, sabe? E aí passei nas duas, aí eu tinha que escolher, e escolhi o teatro, nunca me arrependi disso, mas acho curioso, assim, que naquela época, com 18 anos, eu pensava na hipótese de ser um físico, de ser um acadêmico, assim, enfim. Gosto de estudar e gosto de física, acho super interessante. Depois teve a física quântica, que a gente chegou até a estudar um pouco no teatro. As coisas sempre, elas nunca são, as experiências sempre são soma, né, na nossa vida. Mas a gente que acompanha o teu trabalho como ator, diretor e produtor, a gente acha um tanto excêntrico. Você chegou a trabalhar em outras áreas menos excêntricas que a física nuclear? Eu já fiz de tudo, né? Eu trabalhei em banco, por exemplo. Quando eu entrei na ECA, meu pai era gerente do Banespa. E ele tinha aquela, não sei, acho que aquela precaução com o filho de achar que eu deveria ter um emprego fixo. Eu poderia fazer teatro, mas eu deveria ter um emprego, né? Ir no banco, ter lá o teu salário e tal.
Então eu prestei concurso no Banespa, entrei e comecei a trabalhar no Banespa. Trabalhei durante 1 ano e 2 meses no Banespa, assim. Foi no iniciozinho da ECA. Mas depois eu entrei na EAD. E aí a ECA era de manhã e a EAD era à noite. Aí eu tinha que trabalhar no banco de tarde. Aí eu não aguentava. Acordava muito cedo. E aí comecei a dar problema no banco, né? Porque comecei a brigar com os clientes. De cansado. Eu tinha que brigar com alguém, né? Então eu brigava com os clientes. Aquele mau humor. O mau humor, estar trabalhando numa coisa que você não gosta, né? Não tem nada pior. E assim, era tão bom, porque eu ia para a escola de manhã, era aquele ambiente de universidade, teatro. Ia para a EAD à noite, era um sonho, né? E, poxa, ficava ali no banco de tarde, era muito ruim. Aí eu não aguentei e larguei o banco e me dediquei totalmente ao teatro. Então, você estava lá, nas artes cênicas, na EAD sempre tem aquelas montagens de final de semestre e tal. Você, claro, deve ter participado de algumas, né? Mas, com as peças Domus Capta e Máscaras, vocês extrapolaram os ambientes da EAD, né? Vocês chegaram a se apresentar em teatro, fizeram temporadas e tal. Fala um pouco desse momento aí. Então, tinha um grupo na EAD que chamava Arsênico. Arsênico. Isso, que era formado pela Cida Almeida, o Leopoldo Pacheco, Atílio Caeser, Cláudia Shapira, Sofia Papo, Guilherme Leme. Era uma turma que tinha saído da EAD e eu não estava ainda na EAD nessa época. Eles são uns 4 anos antes de mim. E eu entrei na EAD e na época, o Guilherme Leme ia fazer uma novela na Globo e eles iam fazer uma turnê pela Europa. Eles me chamaram para entrar. Vamos ver a mensagem desses 2 parceiros da EAD, olha só. Fala, Mítia, que lindo poder falar de você. A gente que começou no mesmo lugar, né? A gente se conheceu na EAD, somos contemporâneos de escola, trabalhamos juntos durante um período após a EAD com a companhia, casamos, tivemos filhos, nossos filhos cresceram e eu sinto que a gente é muito referência da gente mesmo, né? Eu conheci e trabalhei com o Emílio quando ele era muito jovem ainda, vindo da EAD, vinha inquieto, com fome de aprender, de pesquisar, de ser ator, né? Você é um cara que faz um trabalho tão profundo em todos os trabalhos que você está envolvido. É tão bonito de ver, Emílio, um ator questionador. O primeiro trabalho que nós fizemos juntos, fizemos 2. Um que se chamava Máscaras e o outro Domus Capta. Então, no Máscaras, ele foi chamado, ele foi convidado, né? A gente convidou ele para a Companhia São Paulo Brasil, para ele fazer um personagem que era um cavalo. Revezou com o Guilherme Leme nesse personagem, que era um personagem mudo, evidentemente, mas tinha toda uma linguagem corporal que buscava repetir, né, a linguagem corporal de um cavalo. Só que era nu. Então, quando ele soube disso, ele morreu de medo, não sei se era vergonha, mas ele falava assim, não dá para pelo menos ter alguma coisa para... Mas não, aí a gente bateu o pé e aí ele topou, fez o personagem maravilhosamente bem. Enfim, eu fico feliz de poder te dar um abraço e te dizer que eu tenho o maior orgulho de você, Emílio. Um beijo imenso no seu coração. O Emílio ele é especial, realmente, nessa questão do ser ator, do trabalho a serviço do espetáculo. Tá? Saudade, Emílio. Um beijo. Nossa, fazia muito tempo que eu não vi o Augusto. Muito tempo mesmo, assim. O Léo é meu vizinho, a gente se vê sempre, ele é um amigo tão querido. Nossa, eles nessa época a gente era muito moleque, a gente tinha 20... Eu tinha 21 anos, o Léo devia ter 25, imagina. Já era casado com a Bel, naquela época já. O Augusto também, enfim, tá todo mundo jovem ali, fazendo coisas, tentando coisa no teatro contemporâneo, né? Esse momento da minha vida foi o que me jogou na vida profissional, sabe? Foram através dessas pessoas aqui, assim. Bom, eis que então entra na sua vida o autor e diretor Mauro Razzi, que te convida para fazer o espetáculo Estrela do Lar. A gente produziu um quadro sobre ele, dá uma olhada.
Mauro Razzi foi um dramaturgo, diretor e escritor brasileiro nascido em Bauru, São Paulo, e que desde a infância demonstrou grande interesse pela arte. Já aos 13 anos, escreveu e dirigiu a peça Duelo do Caos Morto, pela qual recebeu o prêmio de melhor autor do Festival de Teatro Amador de São Paulo. Razzi se destacou pelo humor ácido e sofisticado e pela sátira aos costumes e comportamentos da classe média urbana na década de 80. Suas peças misturavam tragicomédia e crítica social, explorando temas como família, identidade e as relações humanas. Escreveu roteiros para programas de TV como TV Pirata e Armação Ilimitada, além de publicar crônicas para o Globo, com textos de humor e reflexões sobre a sociedade. Mauro Razzi escreveu mais de 30 peças, dentre elas grandes sucessos como A Estrela do Lar, Viagem a Forli e Pérola. Espetáculos em que o nosso convidado de hoje, Emílio de Mello, interpretou o próprio Mauro, uma espécie de alter ego do autor. Incrível isso, né? Tudo. O Rodrigo Santiago, que estava fazendo uma peça com a Renata Trovarsi, e ficou sabendo que o Mauro estava precisando de um ator. Aí um dia eu pego um ônibus e vou para o Rio para conhecer o Mauro. Fui na casa dele, que era a casa que ele morou durante muito tempo, ali na General São Martin, no Leblon. Aí eu estava chegando assim na casa dele, era um prédio bem pequenininho, daquele, sabe, com um portãozinho baixinho, assim. Eu estava chegando, ele estava chegando junto já. Ele falou, seu Emílio? Ele falou, tal, então vamos subir e tal. Aí fui para o apartamento dele, era um prédio pequeno, 3 andares, não tinha nem elevador aquele prédio, assim, mas muito simpático, assim. E lá a gente ficou a tarde inteira conversando. E ali, acho que aconteceu alguma coisa, assim, esses encontros da vida, sabe? Que realmente tinha tudo a ver. Eu era um moleque, né? Eu era realmente um moleque. Eu tinha 23 anos nessa época. E ele olhou para mim e viu alguma coisa desse personagem. E aí me deu esse presente, que foi o Juliano, na Estrela do Lar, que eu acho o melhor texto dele. Para mim, o melhor texto, em termos de dramaturgia, é o melhor do Mauro. Eu acho mais incrível. Mais incrível. Ele é um pouco, sabe assim, o Tchekhov fez a Gaivota, né? O Arthur Azevedo fez o Mambembe e o Mauro fez a Estrela do Lar, que fala do teatro, de alguma maneira, né? Como o teatro interfere na vida das pessoas. Só que o Mauro faz isso de uma maneira tão contemporânea, tão interessante, um pouco uma evolução do Cerimônia do Adeus, né? Onde os personagens da literatura invadem a casa no interior de São Paulo, em Bauru. Lá são os personagens do pai e do filho que interferem na vida daquela família interiorana, né? De Bauru. Então, enfim, é um texto primoroso que eu, inclusive, quero fazer. Eu quero dirigir essa peça. É um dos meus projetos. E voltar a fazer essa peça de alguma maneira. Acho que eu me sinto um pouco com essa vontade, né? Eu acho que é melhor dizendo, assim, de fazer isso. Nesse espetáculo você conheceu uma atriz que foi muito importante na sua vida, é muito importante na sua vida, mandou uma mensagem também para você. Que fofa. Bom, falar do Emílio me vem logo um instinto maternal, porque eu acho que eu sou um tanto a mãe teatral dele. Emílio começou comigo, com o Mauro Razzi, na Estrela do Lar. Ele acho que já tinha feito alguma coisinha em São Paulo, mas ele era desconhecido, foi uma descoberta do Mauro, inclusive. E a partir dali, a carreira dele deslanchou brilhantemente. E eu me lembro da gente reparar como ele já tinha um olhar, que era não só o olhar do ator, ele tinha um olhar para todos os elementos cênicos. Ele prestava atenção em tudo, ele se ligava em tudo. Então já dava para perceber que ele não ia ficar só não, que já é bem completo,
mas que ele ia além, fazer outras coisas além de ser o ator brilhante que ele ia para a direção, que ele ia para todos os lados do teatro. Então eu hoje fico muito feliz e falo com muito orgulho que o meu filho teatral deu muito certo, tem um caminho brilhante e tem ainda um longo e belo caminho pela frente. Ai, Marieta, amor da minha vida, essa mulher é incrível. Me recebeu com tanta generosidade. Eu, moleque, chegando no Rio de Janeiro, e assim, ela fazendo aquela produção toda, né? Era uma loucura essa peça. Era uma loucura, era um cenário enorme, muita gente em cena, um Mauro dirigindo pela primeira vez, e ela dando conta de tudo isso, como a Marieta sempre deu conta das coisas, né? Ela, talvez, acho que uma das maiores guerreiras que a gente tem do teatro, é a Marieta, sim, porque tem um teatro, né? Ela, além de tudo, hoje ela ainda tem um teatro junto com a Andréia, o Poeira, que é um dos espaços mais efervescentes, assim, do Rio de Janeiro, sabe? Enfim, eu digo que o que eu sou hoje deve muito a Marieta, ao Mauro, ao Leopoldo, ao Augusto, porque são pessoas que realmente me ajudaram profundamente, assim. Tinha nessa peça o Sérgio Viotti, o Arutin, tinha o Arutin, depois substituiu o Viotti, tinha a Sônia Guedes, que são atores que já se foram também maravilhosos, que eu tive o privilégio de poder trabalhar junto também, são pessoas que tenho muita saudade. O Mauro, então, né, uma saudade imensa. Por exemplo, toda essa minha interesse que eu tenho por dramaturgia vem do Mauro Razzi. Hoje acabei de fazer uma adaptação do Mambembe, do Arthur Azevedo, junto com o Gustavo Gensburger e o Daniel Belmonte, parceiros incríveis também nessa jornada, mas muito disso eu tive com o Mauro, eu aprendi com o Mauro. Eu lembro que ele falava assim para mim: Benzinho, como é que fala? Como é que sua mãe fala isso? Aí eu falava, como minha mãe fala. Então, ele ia lá e anotava, sabe? Ele pedia para a gente falar os textos, para ele colocar ali. E chamava sempre todo mundo de Benzinho. Era uma pessoa muito afetuosa. O Mauro era um cara incrível, cara. Divertido. Você não ficava um minuto do lado dele sem dar uma boa gargalhada. Deixa eu te perguntar uma curiosidade, que nem está aqui no roteiro, mas me apareceu agora. Você interpretou ele, né? Ele dava pitacos na forma de você fazer ele? Não, nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Ele dava carta branca, total, assim. E lógico, tem aquelas discussões, né? A gente tinha um embate, né? A gente falava muito, não era sempre as mil maravilhas. Tinha uma provocação ali, ainda mais para um garoto de 23 anos, né? O Mauro não tinha essa coisa do diretor que determina tudo. Aliás, eu acho que eu nunca trabalhei com um diretor assim. Isso é uma coisa... é muito bom. Nunca trabalhei com um diretor autoritário, onde diria, é assim que tem que ser. Nunca. Acho que eu nunca tive essa experiência. Eram sempre pessoas muito... o que você acha? Como é que... me diz aí. E sempre, lógico, me provocando, me colocando num lugar que eles consideravam, né, ser do personagem, da peça, do estilo da peça. Um eixo, né? E é por isso que a tua direção vai por esse caminho, né? Que é de seduzir os atores a criarem os seus personagens, né? Exatamente. Porque isso para mim é fundamental. Não é só o que eu penso, é o que a gente pensa junto, né? É o que acontece no Inonite, por exemplo, né? Onde a gente tem lá, agora que eu estou fazendo com o Kiki, então são nós dois, ele que é o diretor, e ele falando das coisas, logicamente tem uma hierarquia, né? Tem que ter, claro, sempre tem que ter essa hierarquia. Não tem jeito, né? O teatro, ele é democrático, mas tem que ter. Tem uma hora que a palavra final se tem uma celeuma ali, quem decide é o diretor. E é bom que seja assim, é saudável que seja assim, né? É um pouco a coisa da família, né? Você tem lá sempre a mãe que diz, até um ponto tem lá uma discussão, você pode ponderar e argumentar, mas tem uma hora que a pessoa fala assim, não, não, e é isso que vai ser feito, né? Então, mas tudo dentro desse espírito de muita colaboração.
Bom, por conta das peças do Mauro Razzi, você se mudou para o Rio de Janeiro. E aí, tempos depois, acontece a sua estreia na televisão. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Sim. A gente volta já com o Emílio de Mello. Estamos de volta para a nossa conversa com o ator, produtor e diretor Emílio de Mello. Bom, você fez também As Três Irmãs de Tchekhov, O Avarento de Molière e Antígona de Sófocles, que são 3 clássicos aí da dramaturgia. Costuma-se dizer que os clássicos são clássicos porque eles sempre permanecem atuais. Na sua opinião, o que de especial um ator pode aprender ou experimentar ao encenar um clássico? Eu acho que tudo. Tinha uma época na minha vida que eu falava que se eu pudesse escolher, eu só faria clássicos. Só faria tragédia grega, só faria Shakespeare, só faria Molière, sabe? Esses clássicos, assim. Depois a gente vai conhecendo os clássicos contemporâneos, né? Tem os Albes da vida, são textos incríveis. O próprio Daniel McIvor, que é um dos grandes assim, autores. E o que eu acho do clássico é justamente isso. Sempre me incomoda os textos que são datados, que são para uma época, para uma situação específica. Eles sempre me dão a impressão de que a gente tem menos expansão dentro deles. Os textos clássicos, eles te ensinam justamente isso, a liberdade. Ele é tão bom, ele é tão rico, que ele te dá a liberdade de você escolher qual a perspectiva que você quer abordar. Então, para mim, um texto clássico é tudo que um ator ou um diretor, ele pede. Ele te dá tudo está no texto. Né? Não tem coisas que sobram. As coisas são pensadas e colocadas ali de uma maneira muito, muito preciosa, assim, que aí o que a gente faz? A gente desconstrói um pouquinho para dar uma contemporaneidade, para dar um ar contemporâneo mesmo para um Tchekhov, para um Shakespeare, né? Para um Molière, né? Ou mesmo para uma tragédia grega, do Sófocles. Mas você fazer um texto bom, tem uma coisa que assim, te ensina muita coisa, e dentre as coisas que te ensinam é que você não consegue mais fazer texto ruim. Entendeu? Essa é a questão. O Shakespeare, ele ia para o teatro, ele estava lá ensaiando com os atores. A peça, né, o Shakespeare apaixonado, mostra bem isso. Ele volta para casa, dá um giro e fica lá escrevendo o que ele vê no ensaio. Né? O próprio Tchekhov, que com Stanislavski. Então, assim, fazer esses textos me ensinou a ver beleza na dramaturgia, entendeu? E quando você vê beleza na dramaturgia, você sempre busca essa beleza. Você sempre busca esse amparo. Porque qual é o amparo do ator? O texto. É o texto. Se você não tem o texto, você está lá jogado aos leões, né? É aquilo que te dá segurança. É aquilo que te dá coragem para enfrentar uma plateia que pode te destruir. Né? A plateia, eu costumo dizer que a plateia é que nem o cavalo. Né? A gente, quando monta no cavalo, a gente tem que fazer o cavalo achar que a gente é mais forte que ele, que a gente que comanda ele. Mas ele comanda você. Se ele quiser, ele te derruba, ele sai em disparada, você não segura um cavalo. Você finge que segura um cavalo. É a mesma coisa com a plateia. Se a plateia inteira começar a gritar, a ligar o celular, ou mesmo a ir embora, tchau, né? Acabou o teu trabalho. Né? Então, para você entrar nisso, nessa luta, nesse jogo com a plateia... Tem que ter um apoio. Um amparo. Né? E esse amparo vem de um bom texto. Então, eu acho que isso é o que te ensina um clássico. É esse amparo. Você fala, eu preciso disso para poder enfrentar esse leão. Muito bom. Agora, você já estava morando no Rio de Janeiro há algum tempo, quando participou do seu primeiro trabalho como ator para as telinhas. Foi na minissérie Anos Rebeldes, na Globo. Esse, né? Até então, você só tinha feito teatro. Como é que foi? Você se encaixou bem? Foi fácil? Eu tinha feito um filme, talvez, com Carlos Reichenbach,
que chamava City Lights. Antes disso, eu tinha tido uma pequena experiência. Daqui a pouco tu vai graduado, ninguém vai pisar em você, tu vai ficar mandando soldadinho pagar flexão. Além disso, vai dispensar casa, comida, soldo, pô. Ah, que se dane, cara. Eu tenho outros planos. Que planos? E tinha feito também um curta com Galileu Garcia Júnior. O doutor Mário Cerqueira, ele é advogado, o senhor deve conhecer, hein? Doutor Mário Cerqueira? É claro que esse eu conheço. Esse é um dos maiores filhos da puta que tem por lá. Você é amigo desse cara? Eu, imagina, puta pilantra. Quando eu cheguei na TV, não é essa coisa artesanal do cinema, né? A TV geralmente era muitas câmeras, era um estúdio, isso assusta um pouco. Mas, por outro lado, também te dá uma certa liberdade, né? Você grava, naquela época, a gente rodava uma cena no cinema, você ouvia o barulhinho do negativo rodando na câmera, quer dizer, cada segundo aquilo era dinheiro. Então você só rodava quando você tinha certeza. Se você errava, era um gasto para começar. Na televisão não, né? Na televisão tinha essa facilidade, tinha o kill, você vai daí. Então você começa a entender, a experimentar um pouco essa outra linguagem, que foi muito legal. E era, voltando, falando dos textos, né? Textos bons. Era um texto do Gilberto Braga, que era um grande autor de novela, um grande autor de teledramaturgia, né? Um cara que gostava de teatro, não é à toa que ele gostava de teatro, era crítico de teatro antes. Então, a gente sempre tem um amparo. Então, esse amparo eu tive entrando e trabalhei com gente incrível. A própria Cacau, né? A Cláudia Abreu, fazia essa série, né? Então, foi lá que eu acho que eu conheci ela. Trabalhei com ela pela primeira vez. Perfeito. Na sequência veio a novela Pátria Minha e séries como Queridos Amigos, JK, Dalva e Erivelto, fora aí outras novelas e minisséries, né? Mas recentemente você fez o General Baldini na novela Cordel Encantado, que era um homem moldado aí, né, pela rígida disciplina militar. Você chegou a servir o Exército. Em algum momento isso foi fonte para a construção desse personagem? Olha, não, absolutamente não foi. Eu não tenho. A única coisa que eu trago, a única recordação boa que eu trago dessa época do Exército são os meus colegas. É a única. Né? Assim, foi um ano muito difícil para mim, muito difícil. Eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu não queria nada aquilo, eu não queria aquele mundo não era para mim, nunca foi. E aquilo para mim foi uma provação, né? Eu acho que eu passei por coisas ali que eu não precisaria ter passado. E, enfim, que não me serviram para muita coisa. Eu falo isso sempre. Mas, pensando na coisa do limão, uma limonada, eu acho que esse limão me trouxe, talvez, a certeza de coisas que eu não quero, de relações que eu não quero, né? De uma relação, a relação da hierarquia no Exército, ela não é boa, ela não é interessante, eu não acho interessante. Bem diferente da hierarquia do teatro. Exatamente, exatamente. É uma hierarquia que você não contesta, e aí as pessoas não conseguem viver e pensar sem liberdade. A liberdade, ela é importante, a liberdade individual, e isso não existe no Exército. É a tropa sempre, é a tropa. Eu entendo o valor da tropa, mas o valor da tropa, ele só realmente resiste se você tiver a individualidade. Sem individualidade, não existe tropa, não existe tropa. Então, é isso que eu acho, assim. O Baldini era uma fábula. Essa novela era uma fábula. Era um personagem de fábula, que não tem a ver com essa hierarquia militar. Talvez uma rigidez, mas é uma rigidez que você aprende na vida. Sim. Você não precisa do Exército para isso. Não precisa né? de uma tortura como essa. Não, você né? não precisa ser maltratado, você não precisa ser humilhado.
entendeu? Essas coisas que hoje em dia, por exemplo, né, a gente tem os compliances da vida, hoje você não admite mais em lugar nenhum. Isso deveria ter no Exército também. É verdade. Eu queria saber se tem compliance hoje nos quartéis. Não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar ninguém, porque é o que eles fazem, né? Até hoje. Eu fico vendo, eu fui muito humilhado na seleção, né? Porque você entra lá, esses garotos com 17, 18 anos que chegam ali para ser... Por que eles têm que ser humilhados? Por que aquilo continua, sabe? Eu não vejo sentido nisso do Exército. Eu acho que o Exército tem uma coisa que precisa ser reelaborada. Agora, na HBO, você protagonizou a série Psico, que você fazia o Dr. Carlo Antonini, né? Um grande sucesso, 4 temporadas, e tanto a sua atuação como a série foram indicados ao Emmy Internacional. Olha só quem abre esse assunto aqui para nós. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado por me receber aqui no programa Persona da TV Cultura. E trabalhar com Emílio de Melo foi uma experiência única, não só porque ele é um grande ator, mas porque, de certa forma, eu tinha o criador, meu pai, por trás das câmeras, e a criatura, o Carlo Antonini, diante delas. O Carlo sempre foi uma personagem profundamente complexa, desafiador para qualquer ator, e o mergulho do Emílio nesse papel foi não só intenso, mas muito impressionante. Não só pelos temas que a série abordava, muitas vezes polêmicos e delicados, enfim, exigindo uma preparação enorme, mas também porque o Carlo era uma personagem que já tinha visto de tudo, que não se impressionava mais com nada. E aí que o Emílio fez um trabalho absolutamente espetacular. Ele conseguiu humanizar esse personagem extremamente denso e fechado, soube equilibrar a razão e emoção, o intelectual e o instintivo, e trouxe uma densidade rara que poucos atores são capazes de alcançar. Eu lembro até hoje do primeiro teste dele para a série. Eu estava com Marcos Baldini e não era uma escolha simples, né? Afinal, eu estava procurando o alter ego do meu pai. E então chegou o Emílio e bastaram poucos minutos para eu olhar para o Marcos. A gente teve quase, sem trocar palavras, a mesma certeza na hora. A gente tinha encontrado o protagonista da nossa série. Foi realmente um espetáculo trabalhar com ele ao longo desses 8 anos, né? E, inevitavelmente, construir uma relação profunda, artística e também pessoal, né? Uma relação que acabou sendo única para mim. Querido Max, querido. Realmente, tem isso mesmo que ele falou. Eu também me lembro até hoje desse dia, eu chegando lá para fazer esse teste, mal-humorado. Cheguei muito mal-humorado nesse teste, porque tem uma coisa que é muito doida, naquela época tinha isso, né? Eles não te falavam nada. Aí você chegava lá para fazer uma série sobre psicanálise na HBO. O que é esse personagem? O que tem? Me dá alguma coisa para ler. Aí me dava uma cena. Aí eu falei, cara, como que eu vou fazer isso, entendeu? Como que eu vou? Eu li aquilo ali e é uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Mauro também. Foi tipo um amor à primeira vista. Eu tinha certeza que aquele personagem era para mim. Não tinha dúvida, sabe? Que eu sabia fazer aquilo. Sem nunca ter estudado psicanálise, nada, eu tinha certeza que aquilo ali, eu sabia fazer aquilo. E aí, quando eu encontrei o Contardo, e que eu vi a gente conversando, e a gente era muito diferente, pensava de maneira muito diferente, mas a gente tem muito a ver, né? Ao mesmo tempo, assim, eu entendi a cabeça do Contardo, eu entendi a maneira como o Contardo se comportava, e isso me ajudou muito a construir o Carlo Antonini. Bom, Emílio, no final dos anos 90, você passou a dirigir teatro. Aí, na peça O Rei da Vela, você esteve aí novamente envolvido com um novo grupo teatral, que era a Companhia dos Atores, né? Mais ou menos como foi a sua história ali no seu início na EAD. E aí, ali, você encontra um parceiro que seria constante e é constante na sua trajetória. Olha ele aí. Bom, o Emílio, querido, estamos em cena juntos, a gente está em cena junto há muito tempo. O Emílio é uma espécie de irmão mesmo, amigo de muitos anos, irmão.
A gente se conheceu na montagem da Estrela do Lar, peça do Mauro Razzi, com a Marita Severo, com o André Beltrão, há muito tempo atrás, mais de 30 anos atrás. E a gente dirigiu peça juntos, a gente dirigiu O Rei da Vela juntos, a gente produziu uma montagem da Gaivota, do Tchekhov, que viajou para o Japão, para o Canadá, para a França, cidades no Brasil. A gente morou no mesmo andar, no mesmo prédio durante muitos anos. A gente criou os filhos juntos, também as famílias muito próximas. E temos essa aventura do Inonite, que começou antes de 2009, estreou em 2009, mas começou antes, né, quando eu assisti a peça lá em Nova York. Tal. Depois a gente se juntou com o Fernando Eiras, também amado, amigo, irmão. Então tem muita história junto e muita conversa sobre tudo da vida, sobre os afetos, sobre arte, sobre criação, sobre viver, sobre teatro, cinema, televisão, sobre filhos, casamentos. O Emílio é um grande amor, assim, de afeto, de amizade, de companheirismo, assim. Mas é mesmo, assim, o que é isso? O que para mim é uma inspiração, sempre foi uma inspiração. É um cara que tem uma visão do teatro que eu acho muito interessante. É uma das pessoas mais interessantes com as quais eu já trabalhei, sem dúvida nenhuma. E é muito legal porque, assim, eu sempre tive uma certa idolatria pelos velhos. Então, eu sempre gostei dos atores mais velhos, dos diretores mais velhos, eu adorava. Eu tinha um orgulho de trabalhar com o Cacá Diegues, sabe? De trabalhar com Aderbal, com Amir Haddad. Nossa, eu achava isso incrível. Trabalhar como eu trabalhei com Natália Timber, com Fernanda Montenegro. Uma vez trabalhei com Juca de Oliveira, uma novela também, que eu falei, caralho, Juca de Oliveira, Irene Havashi. Irene Havashi e Juca de Oliveira foram pessoas que me fizeram fazer teatro. Eu vi eles fazendo de braços abertos. Eu era adolescente e quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado por aquilo. Foi aquilo que me fez fazer teatro. Então, encontrar com o Juca depois numa novela foi uma coisa incrível. Então, eu sempre tive isso. Agora, você tem uma admiração por alguém que até um pouco mais... O Kiki é um pouco mais novo que ele, é 2 anos mais novo que eu, que é da mesma geração ali. É um cara que realmente me inspira, assim. O Kiki me chama para qualquer coisa para fazer, eu vou de olhos fechados, porque eu sei que é algo que ele vai me provocar num lugar bom, assim. Ele fala isso, né, da gente, tem muitas conversas sobre tudo, sobre a vida, e as nossas conversas são muito animadas, porque a gente discorda em muitas coisas. E é isso que faz a gente ser amigo há 40 anos quase, sabe? É a gente pensar coisas muito distintas, mas a gente se respeitar. Respeitar a ponto de chegar e falar, olha, tô achando que você está pisando na bola aí, sabe? Algumas vezes mesmo, já falou, vem cá, o que você está achando que eu estou fazendo aqui? Aí ele vai lá e fala, sabe? É isso, eu acho que isso que é amigo, isso né? É saudável, né? É saudável, que vai ali, te dá um puxão de orelha numa hora, te dá um abraço a hora que você está precisando, entendeu? Te dá um colo a hora que você precisa. Eu acho que a gente tem essa relação e, ao mesmo tempo, uma relação que se mistura mesmo, como ele falou. A gente morou anos no mesmo andar, as nossas portas estavam abertas. Então, os nossos filhos iam nascendo, assim, iam crescendo juntos. Até hoje, o meu filho tem 18 anos, chama o tio Kiki. O tio Kiki e tal. Então, tem essa coisa, assim, sabe, de uma família, aquele núcleo familiar de afeto. E a gente, é isso, a gente tem, nesse casamento nosso que dura muito tempo, tem coisas muito legais, né? O Rei da Vela, a Gaivota, Ensaio Ponto Hamlet, o Inonite, várias coisas bonitas, a Estrela do Lar. Nossa, são coisas incríveis. A gente fez Antígona juntos com a Marieta. Outra peça que, né, depois da Estrela do Lar, a gente fez Antígona com a Marieta. Ela chamou a gente para fazer Antígona. Com o Ítalo Rossi. Com o Ítalo Rossi. Outro Deus, que eu falava, nossa, que incrível trabalhar com esses... Não, e virar amigo dessas pessoas é que é o mais incrível, sabe? Bom, vamos para mais um intervalo e aí a gente volta para falar de cinema, da peça Inonite e de Mambembes, 2 peças que você também produz. A gente volta já com Emílio de Mello. Pronto, estamos de volta para continuar a nossa conversa com o Emílio de Mello.
Emílio, dentre os seus primeiros trabalhos no cinema, você fez o Lara, 1999, direção da Ana Maria Magalhães, se não me engano, né? O filme do Carlos Reichenbach, que você citou. Você fez também o pianista Arthur Rubinstein, em Vila Lobos, Uma Vida de Paixão. Querido Estranho, que te valeu um prêmio de melhor ator em Gramado. E o Cazuza, O Tempo Não Para. Vamos ver quem fala sobre esse trabalho. Antes de eu falar sobre o ator Emílio, eu queria falar sobre a pessoa Emílio. Eu conheci o Emílio e me apaixonei pela pessoa especial que ele é, suave, centrado, capaz de jogar junto. E como ator, ele é sensacional, porque ele trabalha junto com o diretor, ele traz coisas para o diretor. Outro personagem incrível que o Emílio fez foi o Zeca, mentor e amigo do Cazuza. Ele se dedicou tanto a esse personagem, ele ficou amigo do Zeca. Ele ia na casa do Zeca, ele almoçava com o Zeca, ele ficou colado com o Zeca para fazer um bom trabalho. Enfim, o Emílio é um ator maravilhoso, adoro trabalhar com ele. Parabéns, Emílio, por todas as suas atuações. Garoto, a única perfeição da vida é a alegria. Ah, Sandra, querida, um beijo para ela enorme. Faz tempo que eu não a vejo também. Adoro a Sandra. A gente também teve um belo casamento no cinema. Fizemos 2 filmes, né? Amores Possíveis, que tinha ali com o Murilo e a Carolina. E teve o Cazuza, que foi realmente um presente. Desses presentes, né? Que você recebe na vida, esse personagem, que foi o Zeca. Eu sempre me divirto muito com os personagens que eu faço. Agora, esse, especialmente, foi um parque de diversões. Assim, porque né? O Zeca era uma pessoa... Primeiro que era uma pessoa que você não consegue imitar. Porque se você imitar ele, vão falar que você está exagerando, que não existe pessoas desse jeito. Mas agora, assim, o lance ali dele era o espírito. O espírito do cara, é isso que ele falou mesmo, a única coisa é a alegria, né? A única coisa boa, a única certeza na vida é a alegria. E ele usava esse tema na vida mesmo. Era um cara, por mais complicada que tivesse a situação da vida dele, ele sempre arrumava um jeito de tirar uma piada daquilo, tirar uma gargalhada daquilo. E esse filme foi uma delícia de fazer, foi realmente um prazer enorme, assim, trabalhar com a Sandra e com o Valtinho, que também dirigiu esse filme junto. E era muito interessante, assim, o Valtinho uma vez falou para mim uma coisa incrível, assim, ele falou: Emílio, não se preocupa com a câmera, não, faz aí, eu vou atrás de você. É tão incrível quando um diretor fala isso para você, que você fala, caralho, é mesmo? É mesmo, Valtinho? Eu posso, que nem o teatro. Né? Que nem o teatro. E ele fala, vai, entendeu? E era isso mesmo. Esse filme tem várias coisas que ele não cortou e que eu faço uma coisa ali, porque ele não cortou. Porque ele estava comigo, ele não cortava, entendeu? Então, foi um filme de muita liberdade, assim, que a gente teve, de muita conversa, de troca. O Walter Lima fez a preparação de elenco desse filme. Só trabalhava com fera, né? Ainda no cinema, você atuou em 2 filmes de um grande diretor que faz parte aí da nossa história do cinema. E a gente produziu um quadro sobre ele. Olha só quem é. Diretor de cinema e de teatro, roteirista, dramaturgo, poeta e compositor, Rui Guerra nasceu em Moçambique, na África, em 1931 e na juventude mudou-se para Paris, onde estudou cinema. Radicou-se no Brasil em 58, desenvolvendo aqui boa parte do seu vasto trabalho artístico. O filme Os Cafajestes, de 1962,
já apresentava o seu estilo baseado no realismo crítico, que o consolidou como um dos principais realizadores do cinema novo. Pouco depois, dirigiu Os Fuzis, trabalho que conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Depois vieram Os Deuses e os Mortos, Quarup e Estorvo, este último indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes. Para o teatro, Rui Guerra escreveu a peça Calabar, o Elogio da Traição, em parceria com Chico Buarque, e com Edu Lobo compôs as músicas de Arena Conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal. O seu filme mais recente, o thriller psicológico Aos Pedaços, teve como protagonista Emílio de Mello, interpretando um personagem complexo, no limite entre a realidade e a paranoia. Você trabalhou 2 vezes com o Rui Guerra, 2 filmes. Como é que foi? Foi uma honra, em primeiro lugar, trabalhar com esse gênio que é o Rui. É um dos diretores de mais personalidade, mais coragem que eu encontrei, mais moderno, assim, é de uma modernidade, é de um risco. É um cara que trabalha sem medo, assim, destemido. Impressionante. Esse filme, Aos Pedaços, a gente fez um pouco antes da pandemia. Foi no final de 2018, eu acho. Foi do final de 2018. O Rui já estava lá perto dos seus 90 anos e filmamos muitas madrugadas e ele era o mais animado de todos quando saía da filmagem, assim. É um cara que faz com que o cinema dê vida a ele. E a gente trabalhar com ele é isso, a gente entende isso, sabe? Essa vida no cinema. É uma experiência incrível trabalhar com o Rui. Eu adoro trabalhar com o Rui. Se ele for fazer mais um filme agora, ele me chamar e falar assim, olha, não tem nenhum cachê, tem que ser de graça, traz um dinheirinho ainda, eu vou. Eu faço o que o Rui quiser, sabe? Porque é um cara incrível. Eu acho que ele deveria ser um cara, por exemplo, que se tivesse um filme, um projeto, alguém tinha que ir lá e dar dinheiro para ele fazer. Exatamente. Sabe? Ele tem que ter dinheiro para fazer o que ele quisesse. Ele não tem que provar mais nada para ninguém. É um cara que está ainda produzindo, com a cabeça ainda aí, sabe? Com um novo filme. Ele vai rodar um novo filme. Então, enfim, ele é um herói. Eu diria, Rui é um herói, assim, é um exemplo de artista, sabe? Eu tenho um orgulho, nossa, um orgulho enorme de ter trabalhado com ele 2 vezes, ainda quero trabalhar a 3ª. Quem sabe nesse próximo aí? Quem sabe? Bom, falando aí sobre o Inonite de novo, né? É um fenômeno, né? Estreou em 2009, teve uma curta temporada em 2015 e agora voltou para os palcos recentemente. É uma peça que tem uma estética simples, vocês dominam aquele palco como ninguém. Tem mais um texto que a gente pode dizer que é um absurdo, uma dramaturgia realmente sofisticada e que continua atual, né? Que fala das relações de uma forma assim... São muitas camadas, né? É um fenômeno, eu acho, o Inonite, assim. E é um fenômeno sofisticado, né? Isso que é mais legal. É uma peça sofisticada. Muita gente que vai assistir não entende a peça completamente, mas gosta da peça. Isso que para mim é uma coisa muito curiosa. Porque geralmente as pessoas, quando não entendem muito bem, falam, não sei, esquisito. Essa peça não. E o público entra no jogo do teatro. Que a peça é um jogo, né? As peças vão se movendo ali dentro e você começa a acompanhar esse jogo. E aqui está mais ainda, porque a gente está fazendo uma arena. Uma arena trouxe o público mais para dentro do espetáculo, sabe? E a gente está conquistando uma coisa aqui no Arena que a gente nunca tinha conquistado antes, que é esse contato, esse público se sentir dentro. É muito emocionante para um artista ver que o seu trabalho emociona as pessoas. Isso é incrível. Mas além da peça Inonite, tem também os mambembes, que você está fazendo, uma espécie de dobradinha entre as duas, né? E o mambembes vocês levaram para ruas, praças, principalmente em cidades lá do Nordeste, cidades bem pequenas até.
para públicos os mais diversos. Mas vamos ver quem que abre esse assunto. Já admirava o Emílio como ator, mas agora eu descobri o grande diretor que ele é. Talentoso, rigoroso. A gente tinha o mesmo sonho, a gente não sabia, a gente descobriu isso numa conversa informal, que nós dois sonhávamos em montar o Mambembe de maneira Mambembe. Viramos sócios e fomos com a cara e com a coragem nessa empreitada aí, levando Mambembes pelas ruas e praças de todo o Brasil e agora fazendo num teatro. Quero dizer que eu admiro muito o Emílio. Assim, admiro a retidão que ele tem, assim, ele é uma pessoa muito forte, uma pessoa com opiniões fortes. Eu sempre paro para escutar tudo que ele tem para falar, sempre procuro ser uma atriz que tenta corresponder às exigências dele, porque eu acho ele uma pessoa muito curiosa, muito talentosa, rigorosa, e isso faz muito bem para uma atriz quando ela está sendo dirigida. Posso começar a falar, senão eu vou chorar. Emílio, adoro você. Essas parcerias que a gente faz na vida, né, são tão legais. A primeira vez, eu estou trabalhando com a Cacau pela primeira vez no teatro. A gente já tinha feito série, coisas juntos na TV. Eu sempre admirei. Ela é uma atriz incrível. Agora, trabalhando com ela, eu vi realmente o quanto grande ela é como artista, sabe? Ela é uma atriz de muitos instrumentos. Ela é muito instrumentalizada. Ela está falando isso, ele é rigoroso, é muito engraçado isso. Eu não me acho rigoroso, não. Eu me acho um pouco prolixo, na verdade, porque eu fico pedindo muitas coisas. Mas eu sempre... Tem uma coisa que o Rui sempre me falava, que era muito boa. O Rui é muito rigoroso também, eu também diria isso para ele. Ele quer que você faça exatamente as coisas que ele quer. Só que daí você faz exatamente o que ele quer, aí ele fala assim, agora faz do teu jeito. E aí a hora que você faz do teu jeito, você se sente com a liberdade de fazer com o seu jeito, mas você já está com ele dentro de você. E eu acho isso lindo. Você vai pedindo muita coisa e depois eu falo, gente, faz aí do jeito que vocês acham, entendeu? Eu acho que isso é importante. O artista tem que estar feliz com o que ele está fazendo. É muito importante. Para mim é o mais importante. Eu prefiro que um ator seja feliz do que ele faça do jeito que eu quero, do que ele faça do jeito que eu gosto, do que ele faça do jeito que eu acho. Eu prefiro ver ele feliz em cena, porque isso eu sei que é o que seduz o público. Se ele acredita no que ele está fazendo, claro, é isso que seduz. Não adianta nada vai acreditar também. Eu obrigar ele a fazer uma coisa que ele não está acreditando, entendeu? Porque fora ela ser uma ótima parceira como produtora, me ensina muito como produtora, ela é incrível como produtora e eu estou aprendendo muito com ela ali, sabe? Não só como atriz, mas como produtora também. Muito bom. Perfeito. Emílio, a gente está chegando ao fim do programa, podia ficar aqui fazendo mais uma sessão de terapia com você. Na verdade, é você que está fazendo com a gente, né? E obrigada pela sua presença, é muito lindo de ver assim, a tua paixão pelo teu ofício, né? Tanto como diretor, como ator, como produtor. Obrigada pela presença. Muito obrigado, foi uma conversa muito legal. É sempre bom quando a gente percebe quando o teatro está dentro da pessoa. Está lá, está efervescendo ali dentro, está pulsando, né? E a gente percebe isso em você. Muito obrigado, Emílio. Obrigado a vocês, foi um prazer enorme falar com vocês aqui hoje. Mas, tem um mas, a gente pediu e você aceitou encerrar o programa com um trechinho de um Mambembe do Arthur Azevedo, né? Uma deliciosa fala do Frazão, que é o chefe da trupe, né? E tá de pé? Claro, tá de pé? Adoro esse texto do Frazão. Aliás, é um dos textos que fecham o nosso espetáculo no Rio. É lindo esse texto dele. Então, enquanto o Emílio se prepara, nós vamos agradecendo a participação de todos que acompanharam o nosso programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar, o nosso programa está disponível na página do YouTube ou no aplicativo Cultura Play. A gente se vê no próximo domingo. Até lá e ficamos com Emílio de Mello. Eu levo essa vida há 40 anos, sempre resolvendo problemas, pedindo hoje, pagando amanhã,
tornando a pedir, tornando a pagar, apostando no futuro, contando com o incerto. Com a possibilidade de um dia ganhar alguma coisa, mas sempre acreditando no teatro. Agora, por que persisto? Por que não fujo à tentação de fazer uma peça atrás da outra, desafiando a sorte? Por quê? Perguntem às mariposas por que se queimam na luz. Perguntem aos cachorros dessa praça por que não fogem quando avistam ao longe a carrocinha da prefeitura. Mas não perguntem a um ator ou a uma atriz por que ela não desiste do teatro. É bárbaro.